Você vai acompanhar agora uma reportagem exclusiva, daquelas que levam muito tempo para poder realizar. Vocês se lembram desta imagem? Dá uma olhada só. Uma imagem que correu o mundo. Trata-se do caso Genivaldo dos Santos, um homem humilde que vinha em uma moto quando foi parado em uma estrada do interior de Sergipe por 3 policiais rodoviários federais. O agente Paulo Rodolfo Nascimento, que trancou o Genivaldo no porta-malas de uma viatura policial e depois jogou uma granada de gás lacrimogênio ali dentro, quebra o silêncio em uma entrevista de alta temperatura. É bom a gente lembrar que Genivaldo morreu por asfixia. Como ele vai explicar ter mantido Genivaldo em uma espécie de câmara de gás? E como irá justificar a tortura a qual o rapaz foi submetido? Essa é a nossa grande reportagem de hoje com o Roberto Cabrini. As sombras da estrada. Pior dia da minha vida. Uma cena de terror. Quando é que o senhor teve a ideia de colocar o Genivaldo dentro do porta-malas da viatura e em seguida uma bomba de gás lacrimogênio ali dentro? Foi treinado para isso. Colocar uma bomba de gás lacrimogênio dentro de um porta-malas e transformar esse porta-malas numa cama de gás? E ele implora pela vida dele. Genivaldo merecia morrer dessa forma? Eu não sou o senhor da vida e da morte. A senhora chama o que aconteceu de execução? Ali foi uma execução. Morreu dentro da lama. Sujo. A blitz policial que não termina. A ferida que não cicatriza. A farda e o sem capacete. O poder e a súplica. A tortura e o desespero. A carteira de habilitação que nunca existiu. O ar que nunca veio. Quase 3 anos depois, estamos de volta ao mesmo local. Esta é a rodovia BR-101, cidade de Umbaúba, interior do estado de Sergipe. Aqui, às 11 da manhã do dia 25 de maio de 2022, Genivaldo de Jesus Santos, homem negro, pobre, com diagnóstico de esquizofrenia, vinha em uma moto, quando foi parado por 3 agentes da Polícia Rodoviária Federal. Ele estava sem capacete e não tinha carteira de habilitação. O que aconteceu nos minutos seguintes chocaria o Brasil e o mundo. Um autêntico roteiro de horror. O nome era Genivaldo, mas podia ser José ou João. Eu diria que ele foi executado por ser uma pessoa indefesa. Negra. Pobre. E tá claro em todas as filmagens que em nenhum momento ele expulsou palavrões, assim como deferiram contra ele. As vozes que atravessam o tempo e as fronteiras. Os diferentes ângulos de um 25 de maio de 2022. O que a senhora tem ouvido a respeito do seu marido? Eu acho que a pior palavra, um assassino. Primeiro, ele estava de folga naquele dia. Então, isso para mim já é uma grande dor, que ele podia estar em casa. E aquela ação dele foi uma fatalidade, porque eu conheço quem é o meu marido. Ele é um homem, um marido muito bom, um pai exemplar. Não tem como isso ser mudado. A velha cela do presídio militar é o único espaço que temos autorização para filmar. Estamos em uma construção antiga de 1954, projetada para abrigar um manicômio e, desde 2002, convertida em prisão para militares. Aqui estão os 3 policiais rodoviários condenados à morte de Genivaldo de Jesus Santos, incluindo o que recebeu a maior pena. Manhã de terça-feira, 15 de abril.
Dentro da pequena cela, aqui no Presídio Militar de Aracaju, estamos à espera de Paulo Rodolfo Lima Nascimento, o ex-policial rodoviário. Vai ser seu primeiro depoimento. A expectativa é grande. Como ele vai contar os acontecimentos? Qual vai ser a sua versão? É o que nós vamos descobrir. O que significa para o senhor a data de 25 de maio de 2022? Aquele dia que não acabou. Eu não saí de casa para matar ninguém. Eu não saí de casa para torturar ninguém. Eu fui cumprir o meu dever, fui trabalhar. Policial Paulo Rodolfo, o senhor serviu a Polícia Rodoviária durante 11 anos. Sim, O senhor foi treinado para servir a população. sim. O senhor reconhece que o seu ato foi desumano, arbitrário e monstruoso? A partir do momento em que ele se nega a obedecer os comandos e que ele reage com o uso com o corpo fisicamente, aplica uma força contrária, então eu necessariamente preciso dar uma resposta. O senhor não se considera uma pessoa violenta? De forma alguma. Mas 2 dias antes, o senhor viveu uma ocorrência onde o senhor desferiu chutes, pontapés. De forma alguma. Isso É não. o que está descrito na ocorrência. Eu fui absolvido dessa acusação de tortura. Mas a somatória disso não demonstra uma personalidade explosiva e violenta por parte do senhor? Ali foi um acidente em que eles se evadiram, fugiram da abordagem policial. A viatura colidiu com a moto deles e eles, caindo no asfalto, se ralaram, se machucaram. O senhor reconhece que Genivaldo foi torturado por vocês? Não, não foi torturado. O senhor não chama aquilo de tortura? Não foi Se o torturado. senhor estivesse no lugar do Genivaldo, o senhor não descreveria dessa forma? Se ele obedece, revistou, acabou. A reconstrução dos fatos. Quilômetro 180 da BR-101. É aqui que tudo acontece. São pouco mais de 11 da manhã. Genivaldo é abordado após circular de moto sem capacete. No início estão só os agentes Kleber Nascimento e William de Barros. Um dos policiais aplica um mata-leão e tenta imobilizá-lo. Ele faz de tudo para se soltar. O policial Paulo Rodolfo chega correndo 2 minutos depois. Os agentes pressionam os joelhos contra o corpo, a cabeça e o pescoço de Genivaldo. O motociclista tem os pés e as mãos amarrados. Genivaldo acaba sendo colocado na viatura, mas fica com os pés para fora, tentando evitar que a porta traseira seja fechada. É nesse momento que Paulo Rodolfo joga uma granada de gás lacrimogênio. Enquanto isso, a fumaça toma conta da viatura. Naquele momento eu cheguei, estava aquela multidão, e aquele fervor, um falava, outro falava, eu tentei me aproximar, ainda peguei no pé dele, falei nego, só que ele não teve nenhum tipo de reação. O que a senhora observou no comportamento dos policiais? É como se eles estivessem surdos ali naquele momento, que até então eu levei também o atestado dele para falar, olha, ele tem problema, e eles não davam ouvido. A essa altura, vocês já tinham sido informados que ele era um deficiente mental, portador de esquizofrenia, pelas testemunhas, pelas pessoas que estavam ali. Não, eu não tive essa informação, não escutei essa informação. Talvez o senhor não tenha prestado atenção. Não era possível tirar o foco da ação mais importante do momento, que era conter a agressividade do seu Genivaldo. E eu pedi para que um deles abrisse por conta do cheiro que estava forte. E eles falaram, não, ele está melhor do que nós aqui fora. Partiu do senhor a ideia de pôr o Genivaldo dentro da viatura, dentro do porta-malas. Porque ele precisava ser conduzido. Como uma decisão sua. Sim, eu informei a O ele. senhor assumiu os riscos dessa decisão. Concorda comigo? Não era um risco que eu estava assumindo. Era um procedimento correto. Vocês estavam lidando com um homem desarmado, cujo crime era não estar de capacete e não ter carteira de habilitação. E isso só foi apurado depois. Ele é colocado na viatura e ele resiste a ser colocado. Em que momento o senhor tem a ideia de lançar uma bomba de gás lacrimogênio dentro do porta-malas com o Genivaldo ali dentro? Depois de verificar que não há previsão de que ele venha colaborar, que ele venha ceder, resolvo utilizar. O senhor não percebeu naquele momento que o senhor estava condenando o Genivaldo à morte? De forma alguma.
Mas o senhor não hesitou em colocar a bomba de gás lacrimogêneo ali dentro do porta-malas? O aluno formado em operação de controle de distúrbio sai com a certeza de que o gás lacrimogêneo não mata. O manual afirma exatamente o contrário, que gás lacrimogêneo jamais pode ser utilizado em ambiente fechado, sempre em ambiente externo. Não há registro de morte por CS em nenhuma instrução da PRF. A Polícia Rodoviária Federal utilizou essa tecnologia diversas vezes comigo. O senhor produziu uma câmara de gás naquele Eu ambiente? passei por câmara de gás. Ali não foi uma câmara de gás. Houve um escape em poucos segundos de toda a fumaça lacrimogênea. O senhor sabe como é que o senhor utilizou em uma pessoa indefesa esse mesmo recurso? O treinamento foi justamente quem me deu a confiança de utilizar. O senhor foi treinado durante 11 anos para fazer isso? Por isso mesmo. O treinamento que me deu confiança de que os efeitos passariam rapidamente, porque eu conheço os efeitos. Coriza, lacrimejamento, uma leve irritação na garganta. Mas em poucos segundos os efeitos passam e a pessoa segue normalmente. Não é o que a Polícia Rodoviária Federal afirma. Então a teoria está contrariando a prática. Mas o senhor é uma pessoa culta, preparada. Não parece estranho por alguém dentro de um porta-malas, num ambiente muito pequeno, e colocar ali bomba de gás lacrimogêneo? O senhor não pensou, essa pessoa não vai conseguir respirar? O senhor não pensou nisso? Mas eu passei por isso, Cabrini. Então eu sei de corpo próprio, por experiência própria. Mas o fato do senhor ter sobrevivido significa que Genivaldo também poderia sobreviver? Não foi uma irresponsabilidade da sua parte, no mínimo? Não atribua isso. Porque esse instrumento aqui nada tem a ver com o famigerado gás utilizado em câmeras de gás. O senhor continua justificando o que o senhor fez? O senhor considera normal? Eu estou dizendo a finalidade da minha ação. Os policiais chegam a levar Genivaldo para a delegacia, mas percebem que ele está desacordado e fazem massagem cardíaca. Às 11h41 da manhã, a viatura passa por cima da calçada e chega ao hospital de Umbaúba. Genivaldo é colocado no chão. Um funcionário do hospital chega com uma cadeira de rodas. Ele é levado para dentro. As pernas dele estão amarradas com um lacre de plástico. O policial Paulo Rodolfo acompanha tudo de perto. Ao 12h56, o corpo de Genivaldo é retirado da sala, coberto por um lençol. O laudo do Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal revela que a concentração de gases tóxicos no interior do compartimento onde estava Genivaldo elevou-se rapidamente, causando asfixia e morte. Ao olhar esta imagem, a imagem deste homem, um portador de deficiência mental, esquizofrenia, que foi colocado dentro de um porta-malas com gás lacrimogêneo, uma câmara de gás, como o Ministério Público descreveu. O senhor não se arrepende, não tem nenhum arrependimento? A finalidade minha nunca foi causar o óbito. A sua condenação e a dos seus dois companheiros de polícia rodoviária foi baseada na noção de que vocês se mostraram indiferentes à iminente morte da vítima, aceitando conscientemente a consumação de tal resultado. Não houve indiferença, não houve assunção de risco. Mas se vocês de fato mostraram sensibilidade e humanidade em relação ao Genivaldo, ele não estaria vivo nesse momento? É só observar a nossa mudança de comportamento no momento em que nós chegamos à delegacia, em aparente tranquilidade, e o momento em que nós saímos em condição de emergência para o hospital. É uma postura completamente diferente e que não se coaduna com alguém que estaria indiferente à morte de uma pessoa. Segundo testemunhas, vocês foram alertados por populares sobre o excesso na conduta aplicada contra o Genivaldo e que os alertas foram totalmente ignorados por vocês, condenando o Genivaldo à morte. Como é que o senhor recebe essa noção que trouxe como consequência a sua condenação a 28 anos? Eu não ouvi ninguém se dirigir nesse sentido para mim, certo? Talvez o senhor não tenha aceitado escutar isso. E eu estava seguro de que o procedimento que eu estava utilizando com a finalidade de contenção era um procedimento seguro. Policial Paulo Rodolfo, o senhor foi racista? De forma alguma. Não sou racista. A minha atuação foi tão somente guiada pela reação dele. Como é que a senhora descreve o depoimento do policial rodoviário Paulo Rodolfo? Daria para escrever uma história de terror com alguém muito frio e calculista. O argumento de que o gás lacrimogêneo não mata
não foi aceito pela justiça. Todos os policiais ouvidos no processo foram taxativos ao dizer que nunca foi recomendado esse tipo de conduta nos cursos da instituição. As bombas de gás, elas são usadas para controle de distúrbios em ambientes abertos. Nenhum dos protocolos da polícia preconiza o uso de granada de gás em ambientes hermeticamente fechados. O senhor ainda se sente um policial rodoviário federal? Eu me sinto sim. Mesmo tendo sido expulso, o senhor foi expulso da corporação. Eu me sinto porque isso ainda não é um prego batido. Mas essa mesma Polícia Rodoviária Federal considera o senhor uma vergonha para a corporação. Ela preferiu lavar as suas mãos e condenar por antecipação. Como é que a senhora encaminhou a farda do seu marido à corporação no dia que ele foi expulso? Eu peguei 2 sacos de lixo pretos, grandes. Peguei tudo que tinha em todos os armários, todas as fardas. Eu não deixei nada. Eu não quis nada que me lembrasse que a instituição fez com ele. Não consigo entender em que nível eles foram abandonados. Todos os direitos processuais legais foram assegurados pela instituição. Genivaldo vivia aqui, pacatamente, nesse pequeno município, a 107 quilômetros da capital, Aracaju. Aqui, a maioria dos 25 mil habitantes sempre sobreviveu das plantações de laranja e dos pequenos comércios. Mas Genivaldo chegava até aquela quinta-feira, aos 38 anos, ganhando seus trocados como mototaxista, apesar de nunca ter tido carteira de habilitação. Oficialmente, Genivaldo era aposentado devido a um quadro de esquizofrenia. Ele tomava remédios controlados havia 20 anos. Essa rua, muito simples, rústica, piso irregular de paralelepípedo, repleta de barro, vai nos levar à casa onde Genivaldo vivia há 17 anos com a mulher e os 2 filhos. Essa é a casa. Uma casa simples, como simples era Genivaldo. Pablo, que lembranças você tem do Genivaldo, do seu pai? Era o homem que trazia as coisas para dentro de casa, que trabalhava. Era o provedor da casa. Entendeu? Que deu amor, carinho, que deu respeito. Qual era o sonho do Genivaldo? O que ele falava para a senhora aqui? Ele tem o sonho de viver. Esse é o Enzo. O que você lembra do papai? Amor. Amor. Ele te amava muito. E você o amava também. A esquizofrenia diagnosticada jamais atrapalhou sua condição de chefe de família. Sua popularidade na vizinhança. Senti muita saudade, muita falta dele. Até hoje eu sinto. Mas depois daquela quinta-feira, Umbaúba jamais voltaria a ser a mesma. Como pode pessoas que estudaram para salvar a vida fazer tal barbaridade? Vivi com ele durante 17 anos. Sou a viúva de Genivaldo. Minha alma grita por justiça. Em relação às indenizações do meu filho, a minha falta de reconhecimento, eu pretendo buscar recursos internacionais. Eu continuo no meu luto, eu não sinto que eu sou uma pessoa que eu tenho mais vida. Aquele dia não terminou para a senhora? Não terminou e eu sinto que nunca vai terminar. Quando a senhora sai às ruas e ouve comentários das pessoas que o que seu marido fez foi monstruoso, qual é a sua atitude? Eu fico em silêncio. Somente quando falam e querem atingir os meus filhos, aí sim, eles serão sempre vistos, infelizmente, como os filhos do Paulo Rodolfo, PRF, que matou, porque é assim que é dito, que matou o senhor Genivaldo. A gente perdeu a nossa identidade social. Eu sou, hoje, a Elizabeth, esposa de um preso. Eu não posso viver com esse estigma me perseguindo o resto da minha vida.
que o senhor pretende fazer? Pedir um novo julgamento, ou no mínimo conseguir no Tribunal Regional Federal que seja reconhecido que não houve dolo na conduta do senhor Paulo. Por outro lado, o Ministério Público acredita que 28 anos de pena não tenham sido suficientes. As razões do recurso de apelação do Ministério Público Federal são a repercussão nacional e internacional do caso, o que a gente não entende ser pauta do Poder Judiciário. São os ecos de uma quinta-feira que se recusa a terminar. E os gritos de desespero que igualmente ecoam. Na sua cela, o senhor olha para a imagem desse homem? Todos os dias. O que eu atribuo ser um julgamento justo. Um julgamento que o Estado ampare a família do Genivaldo. E um julgamento que entenda que ele faleceu, mas eu não o matei. Ou que pelo menos reconheça que eu nunca tive a intenção nem a previsão de que esse resultado trágico pudesse acontecer. A verdade é que o senhor está condenado a 28 anos. A verdade é que houve um erro judicial e isso será provado nas instâncias superiores. E eu confio na justiça.